Atualmente, o câncer é um dos principais desafios da saúde pública do mundo inteiro. De acordo com o levantamento feito em 2022 pela Sociedade Americana de Câncer, mais de 20 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer. 9 milhões morreram. No Brasil, o câncer é a segunda principal causa de morte, com expectativa de mais de 704 mil novos casos por ano até 2025. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer. Pelas estimativas, até 2030, a doença ocupará o primeiro lugar como principal causa de morte no país. O cenário é alarmante, mas felizmente existe saída. Paralelo ao número expressivo de pessoas diagnosticadas com câncer, temos também uma medicina com avanços tecnológicos, a medicina de precisão, onde o tratamento é feito personalizado. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico oncologista, ele que é do grupo Oncoclínicas Belo Horizonte, doutor Alexandre Jacobi. O Cuidado em Pauta começa agora. Bom, gente, ao meu lado, ele, o doutor Alexandre, ele que é médico, oncologista, clínico lá do grupo Oncoclínicas. Doutor Alexandre, que maravilha ter o senhor aqui para falar de um assunto tão importante, relevante, como medicina da precisão. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Patrícia. Sou eu quem agradeço. Doutor Alexandre, vamos explicar para os nossos internautas o que é a medicina da precisão? Bom, medicina de precisão é levar em consideração as características genéticas de cada pessoa para poder definir os melhores tratamentos. As pessoas são únicas e suas doenças também são. A partir do momento em que eu reconheço que as pessoas têm doenças únicas e direciono tratamentos mais específicos, mais personalizados, eu passo a oferecer tratamentos mais assertivos, tratamentos mais eficazes, mais seletivos, mais direcionados e, consequentemente, com menos efeitos colaterais e com impacto muito positivo na qualidade de vida. Portanto, é o reconhecimento da heterogeneidade das pessoas, da individualidade das pessoas e, consequentemente, das suas doenças. Isso está revolucionando vários campos da medicina. Um dos principais campos a ser impactado foi a oncologia, porque câncer não é uma doença, câncer é uma família de doenças. Esse olhar individualizado, né? Quando você tem um estudo individualizado, você tira aquele paciente da massa, né? Não é um olhar Exatamente. generalizado. Então você faz um estudo da família, quais são as doenças que mais acometem aquela família, é isso? Exatamente. Foi a partir daí que foi se reconhecendo, por exemplo, que não existe o câncer de mama, existem os cânceres de mama. Não tem o câncer de pulmão, existem os cânceres de pulmão. Então, pessoas diferentes que apresentam câncer de pulmão apresentam cânceres de pulmão diferentes também. Então, a partir daí, percebeu-se que pacientes diferentes não deveriam mais ser tratados de maneira igual. Pacientes diferentes deveriam ser tratados de maneiras diferentes a partir de suas características genéticas. Então, para o internauta que está ali pensando agora, eu tive alguém na minha família que tem um câncer de pulmão. E aí o senhor tem um outro paciente lá também com câncer de pulmão. O tratamento, a medicação, o olhar é totalmente individualizado. A medicação pode ser diferente? Exatamente. Esses pacientes hoje são submetidos a testes genéticos, seja câncer de pulmão, seja câncer de intestino, seja câncer de mama. Eles são submetidos a testes que identificam peculiaridades individuais e essas peculiaridades individuais que vão ser atacadas pelos tratamentos. Então, pacientes diferentes receberão tratamentos diferentes. Isso é uma história que está apenas começando, Patrícia. Isso começou em 2001, em 23 câncer anos. há 23 anos, mas isso na história da medicina, 23 anos foi ontem. Ontem. A gente tem muito o que avançar ainda. Isso começou percebendo-se que havia-se um grupo
de pacientes com câncer de mama que apresentavam uma característica molecular muito específica e que essa característica deveria ser tratada também de maneira muito específica, e os resultados clínicos revolucionaram-se. São assertivos, né? Muito mais assertivos. Tratamento, às vezes, até muito mais rápido, podemos dizer assim? Em alguns casos, mais rápido, mas sem dúvida alguma, mais assertivos, mais direcionados. Isso não tem a menor dúvida. E outros campos da medicina também a gente vê avanço da medicina de precisão. Então, no futuro, é bem provável que a gente trate as hipertensões de maneiras diferentes, os diabetes de maneiras diferentes, as depressões de maneiras diferentes, a partir do momento em que a gente reconhece que as pessoas têm doenças com o mesmo nome, porém, no fundo, as doenças são diferentes, porque elas estão sendo desenvolvidas em pessoas geneticamente absolutamente diferentes também. Esse olhar, esse estudo histórico familiar, ele é muito importante na medicina de precisão, não é isso? Isso. Em determinados casos, a gente estuda características genéticas do indivíduo. Em outros casos, a gente estuda características genéticas do tumor que ela desenvolveu. São coisas distintas. Mas em algumas situações, algumas pessoas apresentam características genéticas que elas nasceram com ela. Se elas nasceram com ela, elas herdaram dos pais e, consequentemente, podem transmitir para os filhos. Uma herança Então, genética. uma herança genética que pode predispor algumas pessoas, algumas famílias, a desenvolverem determinados tipos de câncer. Quando nós, oncologistas, identificamos um paciente que apresenta uma característica genética hereditária, é papel nosso fazer um aconselhamento familiar, e aí pessoas da família saudáveis, muitas vezes devem ser submetidas a determinados testes para identificar se elas nasceram também com alterações genéticas e, a partir daí, ver se elas devem ser submetidas a programas de prevenção também muito específicos. Portanto, a medicina de precisão também tem impacto em prevenção e no tratamento. Então, o impacto dela é extremamente amplo dentro da oncologia, indo desde a prevenção das doenças quanto a tratamentos mais assertivos, aumentando as taxas de cura. Para a área aí da cardiologia também, nós podemos usar a medicina aí, né, de precisão, doutor? Olha, a cardiologia, sim. Tem alguns testes moleculares que são identificados em alguns pacientes que podem perceber que eles têm maior predisposição a desenvolver infartos, a desenvolverem determinados eventos cardiovasculares e, consequentemente, devem tomar medidas mais preventivas. É bem provável, Patrícia, que daqui a algumas décadas a medicina, em todos os campos dela, esteja sendo afetado pela medicina de precisão de maneira muito positiva e a gente trate as pessoas de maneira muito menos inespecífica para um caminho cada vez mais específico e, consequentemente, mais eficaz. Gente, é o avanço da medicina nos mostrando que somos únicos, né? Eu costumo sempre dizer isso, cada um é especial, né, doutor? Exatamente. Tem aquela frase, porque as pessoas não são insubstituíveis, mas as pessoas são únicas, né? São especiais. Exatamente. E principalmente na sua genética e o que vem a ser para ser tratado, né? Uma possível doença. O senhor falou muito em prevenção, em medidas preventivas. Talvez esse seja aí o segredo da gente tentar a não ter tantas pessoas sendo diagnosticadas ano a ano com algum tipo de tumor? Olha, sim, é bem provável que no futuro a gente encontre testes que digam para as pessoas se elas têm maior probabilidade de desenvolverem determinado tipo de tumor. E se isso acontecer, consequentemente, eu vou fazer mais exames direcionados para aquele tipo de tumor, à procura de diagnósticos mais precoces. Por exemplo, vamos supor que eu tenha nascido com uma predisposição genética a desenvolver câncer de intestino. Eu vou fazer colonoscopias mais frequentes, porque eu vou querer fazer diagnóstico mais precoce. Vamos imaginar que uma determinada família de mulheres tem uma maior probabilidade de desenvolver câncer de mama. Aquelas mulheres irão fazer exames mais frequentemente também à procura de diagnósticos mais precoces. É um rastreamento, né? Exatamente. Então, a prevenção também poderá ser mais individualizada na medida em que eu reconheço características genéticas dentro de uma população.
Ao invés de eu fazer um rastreamento e uma prevenção massificada em todo mundo, eu começo a fazer prevenções e rastreamentos muito mais personalizados para subgrupo de pessoas, poupando outras, inclusive, de exames desnecessários. É uma medicina inteligente, né, doutor? Porque Muito mais você, assim, inteligente. Muito mais economiza inteligente. tempo das pessoas, dinheiro também, né? E principalmente, acima de tudo, você passa a ter mais qualidade aí na sua saúde. Porque a pessoa também tem aquelas pessoas que às vezes estão ali no rastreamento. Só esse tempo entre procurar a doença, ser diagnosticada, tem muitas que adoecem, né? De ansiedade, depressão, ficam assim com pavor médico, né? Exatamente, exatamente. E isso está sendo possível graças ao surgimento de novas tecnologias de bioinformática, de Big Data e de novos testes moleculares. Portanto, isso só está sendo possível porque avanços aconteceram em inúmeros testes moleculares, testes diagnósticos e também de bioinformática, porque na hora que a gente fala em DNA humano, a gente está falando de 20 mil genes. E como que você vai lidar com uma informação de 20 mil genes, com eventualmente até 500 genes que a gente vai estudar? Portanto, é um trabalho hercúleo, muitas vezes, do ponto de vista bioinformático, na hora que a gente lê uma célula e tem inúmeras informações a partir dali, a gente julgar quais alterações são clinicamente relevantes e quais daquelas terão impacto em medidas tanto de prevenção quanto em medidas terapêuticas para o paciente e sua Esse família, né? histórico individual, doutor Alexandre, eu estou pensando aqui, antigamente a gente tinha um médico de família, né? Aquele médico que acompanhava o indivíduo desde ali da infância e tinha o histórico daquela pessoa toda. Na medicina de precisão, é como se o médico da família, o papel dele, voltasse de uma maneira muito mais avançada e eficiente? Olha, isso corrobora uma abordagem mais individualizada de pessoas e de famílias. Então, na medida em que nós tivermos mais disponibilidade de dados genéticos de famílias e pessoas, as abordagens de saúde preventivas e terapêuticas poderão ser muito mais personalizadas e direcionadas. Então, isso vai facilitar enormemente o trabalho dos médicos de família e dos médicos que estão na linha de frente, como ginecologistas, cardiologistas, pediatras, cirurgiões, clínicos gerais, não só apenas áreas que são mais verticalizadas, como algumas subespecialidades, mas áreas mais amplas e de atenção primária à saúde também, né? Como que o grupo Oncoclínicas trabalha aí com a medicina de precisão? O paciente, ao chegar lá na clínica, como é que é feito esse direcionamento? Olha, hoje dentro da oncologia, para você desenvolver uma oncologia moderna, contemporânea, oferecendo para os pacientes os melhores tratamentos disponíveis no mundo hoje, é indispensável que esse paciente tenha acesso a testes moleculares. Então, a Oncoclínicas fundou o próprio laboratório, a Oncoclínicas Precision Medicine, que é o OCPM, e que oferece todos, absolutamente todos, os exames que o paciente com câncer precisa, tanto do ponto de vista preventivo, quanto do ponto de vista terapêutico. Então, todos os exames que o paciente precisar ao longo da sua jornada, ele terá disponível dentro da Oncoclínicas. Isso é Ou um seja, conforto também, né? não Além tem da a menor dúvida. comodidade, assim, eficiência, um conforto. Não tem a menor dúvida. Ele não precisa sair para fazer nenhum teste fora do país. Inclusive, testes que antes até então eram realizados apenas fora do país, são realizados hoje em nosso laboratório. Portanto, isso diminui muito tempo, diminui muito custo e oferece para o paciente o que há de melhor do ponto de vista terapêutico dentro da oncologia. Então, todos os testes hoje são disponibilizados na Oncoclínicas para o paciente com câncer e sua família também, se for necessário. Que excelente notícia, né, gente? E Pertinho a da gente, estrutura, pertinho pertinho da da gente. gente, né? Este mês nós inauguramos aí, gente, a Oncoclínicas lá em Contagem. Que estrutura, os equipamentos, os profissionais, todos bem preparados e a equipe, a junta médica, né? Diversas especialidades e tudo isso traz aí um benefício imenso para o tratamento oncológico, não é isso, doutor? Exatamente. Temos unidades tanto em Contagem quanto Belo Horizonte e Nova Lima. Todas elas dispõem de conexões
com o laboratório. Então, qualquer paciente que precisar de sua assistência dentro das nossas unidades terão acesso a todas essas tecnologias, né? Então não E tem suas motivo aí famílias. para deixar para lá os exames, né? Não tem motivo para deixar para lá os exames, não tem motivo para deixar de fazer e não tem motivo também de ter nem que sair do país, eventualmente, para mandar fazer algum teste fora do país. Está tudo pertinho da gente e a gente está tendo acesso ao que há de melhor. Vamos conhecer o que as ruas, o povo na rua está achando? A nossa produção foi para as ruas para perguntar: e você, tem cuidado aí da sua saúde? Tem feito uma prevenção? Às vezes fica sabendo assim, será que eu posso ser diagnosticado como câncer? Tive alguns sintomas? Será que as pessoas estão realmente cuidando da saúde? Fala comigo! A gente sempre está preocupado em prevenir qualquer tipo de doença. Você vê que a gente vem aqui na praça, faz caminhada diariamente, procura seguir as orientações médicas, apesar de que hoje as orientações médicas são absolutamente radicais, né? Se você for no médico hoje, todo mundo quer que você viva à base de gelatina e whey protein. Aí eu brinco que às vezes a gente vai no médico e eu pergunto para ele qual convento que você quer que a gente vá, né? Olha, minha família não é muito longeva, não, tá certo? Eu perdi meu pai com 52 anos, perdi irmão também muito cedo. Nós todos lá em casa somos 8 irmãos e temos problema cardíaco, todos nós, né? Quer dizer, éramos 8, agora somos 7. Mas o motivo assim, aconteceu uma doença com eu vou procurar resolver, isso nunca foi muito não, porque eu também não sou neurótico com isso, não. Eu não sou muito de procurar médico, não, porque eu não sou muito neurótico com essa questão de doença, mas eu sou obrigado a fazer acompanhamento, porque há 15 anos atrás eu fiz a cirurgia de coração, a revascularização, então sou obrigado, pelo menos cardiologista, a seguir, né? Mas eu queria até registrar que hoje eu vi um vídeo no WhatsApp que me mandaram, que a pessoa estava falando da questão da gente viver mais de 100 anos. E para viver mais de 100 anos, nós precisamos ter amigos. É por isso que eu venho aqui na praça com meus amigos para fazer caminhada todo dia. Eu me preocupo em prevenir doenças fazendo atividades físicas, frequentemente, e também cuidando da minha alimentação. Na minha família, a gente tem casos de diabetes, só que eu nunca tive. Mas é sempre bom prevenir, e é caso de vó e vô, mas parentes próximos, pai e mãe, não. Mas os dois, sim, aí a gente sempre está preocupado, tentando evitar, alimentando melhor. Eu nunca fui ao médico por questões de doenças de família, mas eu sempre procuro prevenir para não ocorrer no futuro. Eu, todo ano, procuro médicos para verificar como está meu corpo, fazer um check-up geral. E também estou sempre nutricionista, ela sempre manda fazer algum check-up para ver como está a minha saúde. Eu me preocupo fazendo meus exames regularmente, né? Cuidando da saúde, que é importante, né? Ainda mais quando a gente vai ficando já com uma certa idade, a gente tem que se preocupar mais ainda, entendeu? Para procurar manter tudo direitinho. Na minha família, minha mãe, que depois de uma certa idade, ela veio a ter asma, né? Então, por isso, eu já vou ao médico e procuro fazer o tratamento para evitar que eu comecei assim com alguns, como é que se diz? Sintomas, E aí eu procuro ir justamente para prevenir que eu não sofra como ela sofreu durante um tempo, que depois a gente viu como era que tratava. Então fica mais fácil quando a gente realmente conhece e trata direitinho, entendeu? Eu sempre procuro médico, entendeu? Sem sintoma nenhum. Faço meus exames todos os anos, faço um check-up geral, porque eu acho que isso é muito importante. Eu me previno sobre as doenças, preocupação com a doença, fazendo os exames regulares, né? Preocupar com uma alimentação mais saudável, fazendo exercícios físicos e, evidentemente, não faço da forma que deveria, não tem cuidado que deveria ter, mas, na medida possível, eu sempre me preocupo e procuro ter uma vida saudável, né? Minha família não tem nenhuma hereditariedade de doença, não tem nada que me preocupou que me fizesse preocupar mais. Eu sempre preocupo, com preocupação com a saúde, eu sempre procuro médico, independentemente de algum sinal de doença, algum sinal de que me alerta, mas sempre procuro regularmente vários especialistas para
fazer exames e consultas para precaver. Olha, eu preocupo prevenir as doenças, estando no peso ideal, praticando uma atividade física diariamente, junto com uma atividade em grupo, né? Acho que ela facilita a questão da socialização, para você trabalhar a conexão do mente, corpo e ficar bem ao longo do dia. Na minha família existem casos de diabetes, né? Então todo cuidado é pouco. Eu me cuido, então a gente tem os controles como qualquer pessoa saudável, qualquer pessoa normal, mas é uma questão da gente estar sempre atento e se preocupar sim. Eu deveria procurar mais a ajuda dos médicos para controle e até numa questão de uma prevenção, mas eu tenho esse hábito, depois que eu passei dos 40, chegando aos 42, foi uma coisa até que eu decidi mesmo ter um controle e um cuidado maior comigo, com a minha saúde, não apenas exercitando, mas também com os controles, né, importantes, para a gente ter certeza que está tudo bem. Eu me preocupo em prevenir as doenças fazendo os meus exames periódicos. Sim, a minha família tem doença cardíaca, então motivo para eu estar preocupando, né? Não, eu vou uma vez por ano fazer check-up. Eu não espero sintomas, faço check-up anualmente. Com o avanço da ciência e da tecnologia, a medicina de precisão pode alcançar novos patamares, ajudar a salvar vidas e otimizar os cuidados com a saúde. Bom, doutor Alexandre, o nosso entrevistado Jorge falou muita coisa ali, né? Ele falou o seguinte, que a família dele vive pouco, que eles têm problemas cardíacos, que o médico não deixa comer nada direito, só whey protein. É isso mesmo, doutor? Sim, é bem provável que a família dele tenha uma predisposição a desenvolver doenças cardiovasculares, mas existem algumas medidas preventivas que suplantam qualquer predisposição. Então, eu vou chamar a atenção para uma tríade muito saudável, que é atividade física regular, não basta ser irregular, uma dieta saudável e um sono saudável. Olha, gente, prestem atenção na tríade: exercícios físicos, alimentação saudável e um sono de qualidade. Não é isso, doutor? Independente de predisposições, viu, gente? Por mais que eu seja predisposto a desenvolver doença A ou doença B, o ambiente é muito importante. Então, portanto, é uma conjunção de fatores genéticos com o ambiente que vão resultar numa determinada doença. Portanto, apesar da medicina de precisão cada vez mais identificar fatores predisponentes ou fatores que vão aumentar ou reduzir o risco de determinadas doenças, o ambiente também é muito importante. Essa tríade vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Trabalho noturno, pouco sono, e isso é classificado pela Organização Mundial de Saúde como um fator que aumenta o risco de alguns tipos de câncer. Alguns tipos de dieta com alimentos ultraprocessados, carnes processadas, aumentam o risco de câncer. E fazer atividade física reduz o risco de câncer de uma maneira geral. Isso eu estou falando só de câncer, mas isso serve também para doenças cardiovasculares, doenças renais, por exemplo, doenças mentais também, como ansiedade e depressão. Portanto, isso tudo é reduzido com essa tríade: atividade física, dieta e sono. Isso independente até da medicina de precisão, isso só vai agregar valor no nosso dia a dia e na nossa saúde. Vamos falar sobre o sono. As pessoas estão dormindo e dormindo mal, dormindo pouco. Será que é devido ao celular? Porque fica todo mundo o tempo todo viciado. Às vezes meia-noite, 1h da manhã, a pessoa está ali e vai acordar às 6, 7 horas da manhã. Então, a duração desse sono é um sono muito pouco, né? As pessoas têm ficado cada vez mais no celular ou, eventualmente, em contato com outras pessoas através de outros meios e, consequentemente, reduzindo o tempo e a qualidade do sono. Isso aumenta o risco de uma série de doenças, principalmente cardiovasculares, mentais e doenças também como câncer. Então, tem-se que ficar muito atento a todos esses aspectos, e a qualidade do sono é crítica para a nossa saúde. O ideal é dormir quantas horas por noite, doutor? Isso varia de pessoa para pessoa, a pessoa percebe o tanto que aquilo fez bem para ela, mas a gente considera ali 7 a 8 horas de sono por dia um tempo saudável. O necessário. O necessário. Mas isso, como eu te disse, isso depende também do bem-estar da pessoa no dia seguinte. Cada pessoa vai perceber ali o número de horas com o qual ela se sente bem.
E Adolescente, se deixar, 12 horas. se deixar, dorme mais tempo. E à medida que a gente vai envelhecendo também, a gente vai tendo uma demanda menor de sono. Vai dormindo Vai menos, dormindo né? menos. Portanto, mas de uma maneira geral, uma mensagem geral para os nossos ouvintes, em torno de 7 a 8 horas seria um tempo e uma qualidade de sono super importante. Evitar ali estímulos luminosos antes de dormir, como tela de celular, televisão, tablets, porque isso interfere na qualidade do sono. E traz uma ansiedade, né? Traz A ansiedade. gente vai passando sim. lá o rios, quanto mais a gente vê, mais a gente quer ver, né? Exatamente. Se deixar, a gente fica ali, né? E tem hora que tem que pôr um limite e vou dormir para que a gente tenha uma Pra ter qualidade. saúde. Uma qualidade de sono, não só em tempo, mas em termos de qualidade do sono. Né? Exercícios físicos, o senhor disse que não vale regular, né? Então não vale eu Não que vou vale na regular. segunda, falto terça, quarta, quinta, vou na sexta. Não, tem que ter regularidade. Olha, os estudos têm sido muito consistentes em usar um número de 150 minutos por semana. Então, doutor, não sou boa em matemática. 150, gente, dividido 150 por minutos 7. por semana, se a gente olhar 5 dias da semana, 30 tá bom, minutinhos. 30 é pouco 30 até, né? minutinhos, 30 minutinhos por dia. Não precisa de mais. É pouco, mas não tá fazendo. Ou 50 3 vezes na semana. 1 hora 3 vezes na semana. Ou 30 minutinhos de caminhada por dia. Não precisa de 31, 30 por dia, 5 vezes na semana. A gente está fazendo um grande passo a caminho de uma vida saudável. É interessante que o exercício físico deveria ser colocado na nossa rotina, assim como o hábito de escovar os dentes, de arrumar a cama, Verdade. né? Ter Verdade. aí uma atividade física. 30 minutos, se você parar para pensar, não é tanto tempo assim, né, 30 doutor? minutos é o tempo que a gente fica, se não tomar cuidado, no celular fácil. Ah, com certeza. Era o tempo que você poderia estar fazendo uma simples caminhada. E a alimentação. Muita gente fala, mas eu não posso pagar uma nutricionista, não vou. Nós sabemos também, assim, o que o nosso corpo precisa, né? Vegetais, legumes, Frutas. frutas. As pessoas estão comendo pouca fruta, né? Estão comendo menos fruta, fibras. E tomar muito cuidado com os ultraprocessados. O que é isso, ultraprocessados? São aqueles embalados, enlatados, carnes processadas. Isso a gente deve evitar ao máximo, alimentos ricos em açúcar. A gente tem que, em resumo, descascar mais e desembalar menos. Esta Descascar dica é mais ótima, né? E desembalar menos. É verdade. Tudo isso traz uma saúde. Agora, por último, eu quero saber do doutor Alexandre o que ele acha aí do cenário brasileiro com relação à medicina de precisão. Como é que está isso em todo o Brasil? Está mais restrito à saúde suplementar do que ao sistema público de saúde. Existem algumas situações em que a medicina de precisão está incorporada no sistema público de saúde, alguns tipos de doenças e alguns tipos de tumor, mas isso é uma coisa relativamente nova, sabe, Patrícia? Eu comentei que isso começou em 2001, o tempo voa. É uma criança na medicina, Na né? história da medicina, isso foi ontem, portanto é preciso tempo também para que isso seja lentamente incorporado pelo Sistema Único de Saúde, mas dentro da saúde suplementar isso está hoje muito amplamente disponível e já contemplado por aprovações pelos órgãos responsáveis, como a Anvisa e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como o rol da ANS, que prevê uma série de testes moleculares, uma série de exames que já fazem parte do portfólio da medicina de precisão. Portanto, dentro da saúde suplementar, isso já está hoje muito facilmente disponível, mas a incorporação de novas tecnologias pelo Sistema Único de Saúde é um pouco mais lenta. Mas nós vamos chegar lá, né, doutor? Vamos chegar lá. Bom, gente, olha só, o Cuidado em Pauta está terminando e hoje nós falamos sobre medicina de precisão. Muito importante aí, um dos pilares, né, da tecnologia, do avanço da medicina. E quem conversou com a gente foi ele, o médico oncologista, doutor Alexandre Jacome. Doutor Alexandre, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Estarei sempre presente
com o seu convite. Tá ótimo, gente. Agora, para você que tá aí gostando do nosso Cuidado em Pauta, tá um sucesso, tá viralizando e eu conto com a sua ajuda. Compartilhe o nosso conteúdo, escolha a sua plataforma digital, compartilhe também pelo WhatsApp, pelo YouTube e vamos levar informação de qualidade do Grupo Oncoclínicas para você. Esse Cuidado em Pauta teve a produção da Ellen Araújo, jornalista, e também a produção do Estúdio J. Eu vou ficando por aqui e eu volto no próximo encontro. Até mais. Até mais.